do panfleteiro está indo para a Meta, para o Google. Falando em Meta, só para a gente não deixar o registro passar, uma decisão histórica, a Meta aceitou um acordo com 29 estados norte-americanos e pode chegar a 17 bilhões de dólares. O acordo é para encerrar uma disputa sobre os efeitos do Facebook e Instagram entre usuários, crianças e adolescentes. A empresa vai ter que adotar medidas como limite de tempo, bloqueios durante a noite, verificação de idade e ferramentas de controle parental, uma coisa que já devia ter sido feita na concepção da ferramenta, né, na criação da ferramenta. A proposta ainda depende de aprovação judicial e não representa admissão de culpa. O processo acusa a empresa de desenvolver recursos que favorecem o uso compulsivo de plataformas e de falhar na proteção de dados de crianças menores de 13 anos. Elô. Isso é uma decisão, assim, nos Estados Unidos importantíssima, porque mostra que realmente a Meta não admite culpa oficialmente, mas ela concordou com esse pagamento para não levar o processo adiante. Por quê? Porque não queria que seus diretores fossem obrigados a depor na justiça, que era o próximo passo desse processo. E isso foi quase como um processo de defesa do consumidor, sabe? Porque ficou provado na justiça que a Meta faz um produto que é feito realmente para viciar as pessoas. E é interessante porque aqui no Brasil a gente saiu na frente, né? A gente fez a lei, o ECA Digital, que já proíbe uma série de coisas que agora eles estão começando a discutir a necessidade de proibir nos Estados Unidos. E esse processo todo, ele se espelha muito numa ação que foi muito interessante, que eu acompanhei muito de perto quando eu estava nos Estados Unidos, nos anos 90, que foi a ação de promotores estaduais contra os fabricantes de cigarro. Por quê? Porque vazou para a imprensa, se não me engano, para a CBS na época, a informação de que essas empresas de cigarro já sabiam há décadas que o produto, o cigarro, vicia e provoca câncer. Elas já sabiam e esconderam isso durante algumas décadas. Então ficou provado que o cigarro fazia muito mal e houve esse acordo. Agora é muito parecido. Está provado que essas empresas criaram um produto realmente com a intenção, e isso é fundamental, com a intenção de viciar as crianças, de prendê-las no aplicativo o maior tempo possível, e então elas vão ter... Agora, isso não resolve completamente o problema, né? Isso reduz uma parte do problema. Eles vão ter que controlar durante a noite, não vai poder enviar para criança e tal, mas eles querem que YouTube, TikTok também entrem nessa, porque aí fica a competição desleal. Então, acho que ainda tem muito para andar, mas foi um passo fundamental para abrir essa discussão, mesmo nos Estados Unidos, dos malefícios dessas mídias que não têm nada de sociais, que estão isolando as crianças e os adolescentes cada vez mais. Elô, enquanto você falava, e eu aqui ainda pensava na fala anterior do Motorim, essa coisa das palavras, né? O Haven Gate, que eu achava realmente que era a porta do paraíso, pode ser paraíso fiscal, e ele diz, não, é a porta do esconderijo. Esconderijo. E Zuckerberg, né? Pela primeira vez eu prestei atenção que quer dizer montanha de açúcar, né? Zuckerberg, o açúcar parece, sabe o docinho que você dá para criança? E quando é pequenininho tinha gente que dava antigamente, dá uma açuquinha, né? Minha avó dava água com açúcar pra gente. E vicia, que é uma beleza. E vicia, que é uma beleza. Então, Zuckerberg também, pela palavra, a gente pode chegar em algo que parece inofensivo, mas que está viciando e em boa hora chega a esse acordo, que é um primeiro passo, já devia ter sido feito há muito tempo. Montanha de açúcar, que vicia e pode provocar diabetes a longo prazo. Minha diretora me lembrou aqui que é semiótica o nome disso. O meu avô me dava vinho. Anos 80, gente. Anos 80 era uma beleza, viu, gente? Só vamos por pouco. Meu avô me dava vinho da chupeta, se mandava na chupeta do vinho. Era uma beleza. Paulo Motorim, bom dia para você. Até amanhã. Somos sobreviventes dessa infância, né? Sobreviventes dos anos 80. Bom dia para vocês, bom resto de programa. E é isso, nos vemos em breve. Ok. Eu precisava dizer que eu sou sobrevivente dos anos 70, não queria andar no carro, Elô, você deve ter feito isso, meu pai tinha um carro, botava as crianças lá atrás, assim, sem cinto de segurança, sem nada, você ia assim, debruçado lá no fundo do... E meu pai tirava o carro, o banco de trás da Kombi, botava
a colchonete. Ia a família inteira para Belo Horizonte de carro. Uma beleza, todo mundo solto ali atrás. Eu já fui para Natal de Kombi, gente, de Santa Catarina para... Mas tudo bem, não é esse o tema do programa, apesar de sermos sobreviventes aqui dos anos 70 e 80. Já a gente vai abrir nossa enquete, trazer outros temas para o programa, mas agora eu queria chamar nossa convidada, Nina Santos, doutora em comunicação pela Universidade de Paris, pesquisadora na universidade. Eu pulei a enquete, agora a enquete vai depois. Já chamei a Nina Santos, a gente vai para a Nina Santos. A Nina já está aí. A Nina já está aqui já. Vou deixar a Nina por uma enquete? Não. Hoje. Nem a pau. E a Nina também é secretária adjunta de Políticas Digitais na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Nina, bom dia, muito obrigado por estar com a gente nessa quinta-feira. Bom dia a todos e todas. Fui secretária adjunta de Políticas Digitais, não estou mais na SECOM, mas sigo aí no meu trabalho enquanto pesquisadora e trabalhando no campo dos direitos digitais, que não nos deixam descansar. Então, aguardem a enquete só mais um pouquinho, que eu acho que o papo aqui vai ser bom. Não, mas ela está aberta no nosso YouTube. Você pode ver, a enquete está aí, mas eu já falo sobre ela. Vamos falar sobre nas eleições. As ferramentas de inteligência artificial desobedeceram em 90% das respostas analisadas a regra eleitoral que proíbe sistemas do tipo de ranquear, recomendar, sugerir ou priorizar candidatos. O resultado faz parte da 4ª rodada da pesquisa Boca de IA, realizada pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, em parceria com o Ministério Público Federal. O levantamento testou o ChatGPT, Gemini, Meta, Grok, DeepSeek, Perplexity e Claude, com perguntas semelhantes às que um eleitor poderia fazer durante a campanha. Todas as 7 ferramentas testadas apresentaram algum grau de ranqueamento de candidatos. As ferramentas não parecem estar ligando muito para a lei eleitoral, né, Nina? A gente tem muitos desafios que estão colocados esse ano no cenário digital, especialmente com o uso de inteligência artificial, né? É a primeira vez que a gente tem no Brasil regras sobre os chatbots de IA. A gente já teve em 2014, em 2024, algumas regras do TSE sobre o uso de inteligência artificial de maneira geral, mas esse ano é a primeira vez que está vigente essa nova regra de que os chatbots de IA não podem recomendar ou ranquear candidatos. Isso é muito importante porque todas as pesquisas de consumo de informação mostram que cada vez mais as pessoas consomem informação através desses chatbots. Então você entra lá e você pergunta desde as coisas mais banais do seu dia a dia até as decisões mais importantes. É por isso que essa regra do TSE, ela foi feita. E infelizmente, na prática, a gente tem visto não só esse levantamento, né, do Boca de IA, mas há também outros estudos que estão sendo feitos pelo Observatório de IA e por outras organizações da sociedade civil, que têm mostrado que os chatbots de IA continuam dando respostas às pessoas quando elas perguntam sobre recomendações de candidatos. E isso é muito perigoso, porque esses mecanismos de IA, no fundo, eles se passam por mecanismos neutros e técnicos, como se o que estivesse ali fosse algo que não tivesse nenhum tipo de viés, mas na verdade eles são mediadores muito poderosos que estão o tempo inteiro escolhendo qual informação vai se tornar visível para o usuário e qual informação não vai se tornar visível. Justamente por isso é que eles não devem recomendar que tipo de candidato as pessoas devem ou não votar, né? Nina, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria saber se dá para a gente ligar o que você está falando, né, com o que a gente acabou de falar sobre essa ação nos Estados Unidos contra a Meta, que provou que a Meta vicia, faz mal para jovens e crianças, e o fato dos bots estarem respondendo, a inteligência artificial estar, sim, induzindo as pessoas a um ou outro candidato. A lei existe, como é que ela vai ser cumprida, quem vai fazer ela ser cumprida, a gente não está vendo isso acontecer, e isso que aconteceu nos Estados Unidos abre um flanco para as pessoas entenderem ainda mais aqui no Brasil a importância de regulamentar as Big Techs, apesar da gente já ter começado, ter saído na frente com o ECA Digital, com a lei brasileira, né? Com certeza, Elô. Eu acho que tem uma coisa muito importante que liga esses dois casos, que é
As plataformas digitais, elas são mediadoras muito poderosas das informações e dos debates públicos. Quando a internet surgiu, teve um discurso que se popularizou muito, que foi o discurso da comunicação direta. Agora, com a internet, as pessoas vão poder se falar diretamente com os políticos, com os artistas, justamente porque a gente teve uma passagem de uma mediação que era muito centrada no jornalismo e nas mídias tradicionais para um outro tipo de mediação. Então, criou-se essa impressão de que essa comunicação ela é uma comunicação direta. Cada vez mais a gente está vendo que essa comunicação ela não é direta.Ela tem novos mediadores poderosos e que muitas vezes são pouco visíveis. É muito mais fácil para as pessoas criticar um jornalista, uma emissora de televisão, porque deram uma notícia de uma determinada maneira ou não deram aquela notícia, do que criticar uma plataforma de rede social ou uma plataforma de IA porque estão apresentando a informação de uma determinada maneira. O que está ficando claro é, esses mediadores, eles são muito poderosos, eles influenciam nas nossas decisões do dia a dia e justamente por isso é preciso ter regras e é preciso fiscalizar essas regras. No caso brasileiro, em relação às eleições, isso cabe diretamente ao TSE, mas tem toda uma atuação aí de centros de pesquisa e da sociedade civil para municiar o TSE, mostrar para o TSE, olha, isso aqui não está sendo cumprido e é preciso agir muito rapidamente e muito fortemente nesse cenário eleitoral, porque a gente sabe, inclusive, que o período de campanha é muito curto. Então, qualquer tipo de ação que seja feita nesse momento tem um impacto muito grande na decisão do eleitor. Nina, não são só os chatbots de inteligência artificial que têm influenciado nas eleições brasileiras, né? O ex-consultor político argentino Fernando Cermedo disse à sua ex-namorada, a advogada Nádia Beller, que lutaria para eleger Flávio Bolsonaro presidente do Brasil. A declaração foi dada por Nádia em entrevista à Folha de São Paulo. O Cermedo está preso na Bolívia, acusado de ter ordenado o assassinato dessa sua ex-companheira que está grávida. Nádia afirma que Eduardo e Cermedo se encontraram nos Estados Unidos no começo de agosto e o consultor é acusado de usar robôs para turbinar campanhas digitais dos aliados. Além da interferência dos chatbots, temos mais essa interferência, né? Agora denunciada pela ex-companheira do Fernando Cermedo, que virou um personagem insólito na política latino-americana, né? Temos várias ameaças que estão colocadas no cenário. Eu acho que esse caso, ele evidencia, mais uma vez, essa questão de você formar climas de opinião artificiais, né? Porque qual é a grande questão do uso de bots, do uso de perfis artificiais? É que as redes sociais, elas funcionam por lógicas de engajamento. Tudo que engaja mais, se dissemina mais, tem mais visibilidade, etc. Quando você cria mecanismos artificiais de gerar engajamento, você faz com que um conteúdo ele circule mais, ele acabe gerando mais engajamento orgânico através do uso desses bots. Ou seja, é uma estratégia artificial que acaba gerando também um engajamento orgânico, porque as redes sociais acabam promovendo esse tipo de conteúdo. Esses bots, eles vão caracterizar vários tipos de ações. Podem ser desde as fazendinhas de cliques, que são muito usadas, inclusive, comercialmente, né? Porque quanto mais cliques você tem num determinado link, a depender do mecanismo que você está usando, você pode ter uma remuneração por isso, até esses mecanismos mais complexos de você gerar mais engajamento nas redes para fazer com que isso seja mais visto pelos sistemas de recomendação. A gente tem visto uma mudança muito importante nas redes digitais, que são cada vez menos redes sociais, baseadas nas relações que as pessoas estabelecem entre si, e cada vez mais redes algorítmicas, baseadas nos conteúdos que as plataformas recomendam para as pessoas, seja a recomendação orgânica, seja a recomendação de publicidade. E, portanto, o uso desses comportamentos artificiais acaba sendo muito importante para, digamos assim, lidar com essa recomendação algorítmica que é muito forte nas redes sociais e que gera uma percepção artificializada do que seria a opinião pública. Mas queria trazer um elemento a mais, que saiu ontem na Folha de São Paulo também, uma matéria mostrando que o X, ele tentou, né, se disse publicamente que estava obedecendo às regras do TSE ao deixar de recomendar conteúdo de determinados candidatos, o que de fato está nas regras da resolução de publicidade do TSE, mas ele publicou o seu código aberto. E ao analisar esse código, o Sleeping Giants e outras organizações da sociedade civil identificaram que sim, eles tinham parado de recomendar uma série de candidatos, mas não outros.
Nicolas Ferreira, por exemplo, continuava sendo recomendado pelo X. O X já retificou o seu algoritmo, mas foram aí 10 dias, se não me engano, de campanha com recomendação de alguns candidatos e não de outros. Agora, a loucura disso tudo é que, apesar da gente estar vendo isso no X, a gente saber o posicionamento político do X e a gravidade disso no cenário democrático, a gente só consegue ver isso no X porque o X tornou público. O que é que está acontecendo nas outras plataformas?